A primeira turma do STF tornou o deputado Gilvan da Federal réu por ter desejado a morte do presidente Lula durante uma sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara. O caso ocorreu em abril do ano passado, quando o parlamentar criticou a esquerda por pedir o desarmamento. Na ocasião, Gilvan apresentou um projeto para desarmar a guarda presencial e afirmou ser um direito dele pedir a morte do Lula. Não tem nem como a gente falar que não está certo o STF num caso desse. E quem em sã consciência vai pedir a morte, sendo ele um cargo público, como bem disse o Ricardo Rosa aqui? Eu não vi o caso, eu não sei se de repente ele falou de forma irônica. Pode ser que ele tenha falado. Então, eu não sei. E se ele falou assim, então eu também posso desejar a morte do Lula? Eu não sei. Mas se no final ele disse que tem o direito de pedir a morte do Lula. Então, eu não sei se ele falou de forma irônica, novamente. Gilvan apresentou um projeto para desarmar a guarda presidencial e afirmou ser um direito dele pedir a morte do Lula. Então, se ele falou sério. Isso é uma quebra de decoro clara. Claro. É claro, só existe a política para você não matar o outro. Então ele tá fazendo justamente o contrário do que a política manda. Agora, se ele fez de forma irônica, eu discordo, porque eu não acho que isso é questão de brincadeira. Vamos brincar então, vamos pôr um projeto aqui de brincadeirinha. Mas não acho que ele deve ser tornado réu por causa disso. Então, eu sinceramente, eu não tenho capacidade de opinar nesse caso, porque eu não vi como ele falou. Eu acho que o jeito que ele falou é fundamental nesse caso. Bom, sobrou para você, Caivano. A primeira pergunta sobre a questão do Gilvan da Federal é se ele estava, como você disse, numa sessão da Câmara ou estava numa conversa informal. São duas coisas bastante peculiares e diferentes. Vamos lá, se ele estava numa sessão ou mesmo no trabalho como deputado, ele tem todo o direito de dizer aquilo que ele quiser e não pode ser responsabilizado. Está no artigo 53 da Constituição. De novo, eu posso não concordar, mas que ele tem o direito de dizer, ele tem. E se alguém se sentir incomodado, que recorra, né? Ou seja, vá ao judiciário e tente processar esse deputado. Não deveria conseguir. No país que a gente vive, é provável que consigam. Mas se nós estivéssemos num Estado de Direito, não conseguiria em virtude, de novo, do artigo 53 da Constituição, que não foi previsto no sentido das questões do Daniel Silveira. Ele não foi protegido, e não foi protegido sequer pelos seus pares. De novo, posso não concordar com o que tenha dito Daniel Silveira lá atrás, mas ele tinha todo o direito de dizer. O mesmo acontece agora, é um caso paradigmático, na minha opinião. O mesmo ocorre agora com o Gilvan da Federal. Posso contar uma coisa? Eu tenho um cenário só uma aqui, coisa. Eu tenho um cenário porque da assim, o senhor é advogado? Não, eu acho que eu sou qualquer outra coisa. Não sei. O que você quiser. Assim, porque eu acho que o senhor não entendeu. A pessoa não pode subir lá e falar o que ela quiser. Eu posso subir no plenário e falar assim, acho que negro é macaco, tem que ser escravo. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de R$25 mil, ou um pouquinho mais de $4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Até isso, se ele quiser, ele pode dizer. Não pode. Vai responder. Não claro pode. que Então, pode. Então, se ele vai responder, ele pode dizer. Então você vai trancar a boca dele, você vai, como é que fala? Costurar o lábio para que ele não diga? Vamos lá, chefe, vamos lá. Quando eu falo que ele não pode dizer... Graças a Deus, não sou seu chefe, eu não estou falando que ele não pode não. fisicamente falar. Você vai costurar a boca dele. Óbvio a questão é que ele fisicamente ele vai ser muito provavelmente levado a uma sessão de decoro, de quebra de decoro, etc. Calma, vamos com calma. Eu vou desenhar. Um cara pode subir no plenário... Se você falar isso uma terceira vez, aí nós vamos ter um problema. Eu vou desenhar pra você. Eu vou desenhar pra você. Vamos manter o programa, lá fora a gente conversa. Calma aí, gente. Eu vou apanhar do Marcos Mion. Não vai apanhar. Nós vamos discutir lá fora, porque aqui é muito fácil você querer esse tipo de postura. Você tá meio confuso, cara. Não tô confuso. É você que tá provocando propositadamente que você quer corte. Tá bom, tá certo, ele também tem o direito do corte. Deixa eu desenhar pra você. Agora, não é o que você tá dizendo que vai se tornar verdade, irmão. Deixa eu falar uma coisa. O senhor tá com um probleminha cognitivo. Deixa eu explicar pro senhor. Se ele chega lá e fala alguma coisa, não é que ele vai ser impedido fisicamente de dizê-lo. Só que ele vai sofrer as consequências legais. Se ele não vai ser impedido, ele pode falar. Porque poder é isso, é a capacidade de impedir. Então você não tem o poder de impedi-lo de falar. Deixa eu entender o raciocínio. Ele deve falar, vamos inverter. Então deixa eu desenhar pra você. Ele deve fazer?
Aí a gente pode até discutir, Arthur. Cara, vamos lá, novamente. Você confunde as coisas. Se uma pessoa sobe no plenário e fala, por exemplo, eu acho que negro é macaco e tem que ser escravo. Esta pessoa, ela não vai ser impedida fisicamente de falar. Só que assim que ela sair de lá, ela vai sofrer um processo e ela provavelmente vai ser presa por racismo, que é um crime imprescritível e inafiançável. Então, quando você vai fazer uma defesa do que o cara falou, não se confunda. Você pode até falar, eu discordo, eu acho que isso tá dentro da liberdade que ele pode... Ok, mas não fala essa besteira que ele pode falar o que ele quiser. Ele não pode falar o que ele quiser. Vamos não repetir pode, então pro Arthur Duval. Olha, eu já estive numa reunião que a pessoa falou exatamente o que ele falou. Besteira. E tá tudo certo. Tá bom. Ele é leigo, não tem condição de fazer essa avaliação. Pessoal, a palavra quaisquer, o termo quaisquer no artigo 53 permite que a pessoa fale exatamente isso. Quaisquer palavras. Agora, isso não quer dizer que ele é totalmente inimputável. Agora, enquanto ele estiver no exercício regular da sua função de parlamentar, ele tem todo o direito de falar. Eu não sei se você sabe, mas no passado as pessoas entravam armadas no Congresso. Isso depois, em virtude de um episódio, acabou sendo proibido. Mas as pessoas continuam com a possibilidade de falar. Ou será que a gente vai literalmente amarrar todo mundo e não deixar falar mais nada? Olha só, em reunião da Comissão de Segurança Pública em abril de 2025, durante a votação do projeto que pretendia desarmar a segurança pessoal do presidente da República, o parlamentar disse que queria que Lula morresse e fosse para o quinto dos infernos. Isso foi o que o Gilvan, da Federal, disse. Ricardo Rous. Pelo amor de Deus, eu não quero entrar nessa série, essa discussão aqui, que cada um tá tendo aí seus cortes e vão embora, mas para mim, pagar o salário de um parlamentar, falar uma bobagem dessa, eu não gosto de Lula, nunca votei no Lula, quero que o Lula saia da presidência, que nunca mais volte. Ponto. Agora, projeto de lei, com tanto problema que a gente relatou aqui, segurança pública, estrutura educacional, saúde, pô, o Brasil tá cheio de problema, sem falar que tá quebrado. A gente vai colocar um projeto de lei para desarmar a guarda da presidência da República, lembrando que hoje é o Lula, amanhã não é. Lembrando que a gente teve um candidato a presidente que tomou uma facada. Poderia ter sido morto no exercício da função, assim como qualquer outro. Pô, pelo amor de Deus, eu acho que a gente tem mais coisa... É por isso que o Brasil tá como tá. Porque esse perfil de parlamentar que a gente tem hoje no Brasil não deve usar a tribuna, usar o dinheiro público, o cargo que tem, para falar uma bobagem dessa. E ainda mais propor uma asneira dessa. Porque hoje o presidente é o Lula, amanhã pode ser o Flávio Bolsonaro, pode ser o Renan Santos, pode ser qualquer outro. Aí vai andar com a... Pô, seria o único país do mundo, eu acho, não sei, nunca estudei isso, onde a segurança do presidente da República anda desarmada. Falando o quê? Boa tarde, o senhor não pode atirar no meu presidente? Pô, pelo amor de Deus, pô. A gente paga 46 mil reais por mês pra falar o mínimo. Pra um cidadão desse... Usar o parlamento brasileiro, a estrutura da máquina pública brasileira pra falar esse tipo de asneira? Ah, pelo amor de Deus, ainda mais propor, que virou um projeto de lei, pelo que eu tô entendendo aqui, pelo que você leu. Aí, pô, é o fim do mundo. É irreal, é discutir o sexo dos anjos. É por isso que o Brasil não vai pra frente, porque a gente tem parlamentares com alguma falta de cognição, capacidade de propor, olhar o problema do Brasil, os problemas do Brasil e propor soluções reais. A gente fica discutindo aqui o sexo dos anjos. Ah, pô, eu quero, cortando corte, que um projeto desse é pra corte de internet, é pra falar pra um público específico, pra ganhar um votinho e ganhar mais 4 anos de mamata. Só pode, não vejo outro caminho. Eu entendi aqui o raciocínio dos dois, tá? Eu entendi perfeitamente, entendi também o seu. Eu acho que assim, existe a questão da censura. A pessoa ela pode verbalizar, falar o que ela quiser, desde que ela seja responsável por aquilo que ela falou. E será? Nós não estamos, réu. Ela não pode falar o que ela quiser. Nós estamos aqui... Não, a questão ela pode. A questão do não. Eu entendi o que você quis dizer também, Arthur. Eu entendi perfeitamente que a partir do momento que ela fala e ela é censurada ou ela é punida por aquilo, teoricamente ela não pode falar. Isso. Eu entendi também o que você quer dizer. Gente. Mas também tem um outro lado que eu também entendi do Caivano, que a partir do momento que a pessoa verbaliza qualquer coisa, principalmente essa asneira, porque o que o deputado fez, desculpa, é uma asneira. Você pode não gostar da pessoa, mas desejar a morte é uma coisa... E ele pode... eu concordo contigo, eu não estou defendendo o que ele disse, não estou defendendo a pessoa, estou defendendo a nossa liberdade. Tudo bem, eu entendi você, eu entendi o que o Arthur, eu entendi o que ambos falaram, eu entendi perfeitamente. E eu não faço juízo de valores aqui, porque cada um defende um posicionamento, eu acho que isso é sensacional. Isso é democracia, sabe? O Arthur defende a sua, o Rose defende o dele, eu defendo a minha, você defende a sua, o Léo defende o dele, nossos diretores, o Bate, cada um tem o direito de defender aquilo que quiser e interpretar. Por isso que o direito não é uma ciência exata. Você tem o direito e você tem a questão da interpretação, né? O que é prerrogativa para um não é prerrogativa para o outro, onde é uma incógnita. E olha só, a Polícia Civil
a Polícia Civil descobriu uma espécie de RH das biqueiras durante investigação sobre tráfico de drogas na região de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Os criminosos possuíam uma estrutura responsável por recrutar e contratar pessoas para atuar no comércio ilegal. Esquema que levou à prisão de 5 pessoas nesta segunda-feira. O inquérito aponta que os homens passavam por uma espécie de recrutamento rigoroso antes de serem acolhidos e escolhidos para integrar a estrutura do tráfico. Policiais da delegacia de Embu das Artes saíram às ruas para cumprir 8 mandatos de prisão temporária e 10 mandatos de busca e apreensão. E continuarão aí as sessões a investigar o caso. Arthur Duval, essas questões da lei antidrogas, principalmente no artigo 33, ela veio com uma espécie de mudança isso. A gente sabe que o tráfico de drogas é um crime hediondo, mas como que você vê essas questões ainda do tráfico de drogas no nosso país, principalmente a cooptação de menores de idade? Vamos lá, o tráfico de drogas é muito mais do que tráfico de drogas no Brasil, né? A gente tá falando de dominação de território, a gente tá falando de facções que são um estado paralelo. Você não compra nem gás num lugar dominado por uma facção se não for autorizado pela facção. Se você errar o caminho de Uber e estiver no lugar errado, você toma um tiro na cabeça. A questão é o seguinte, cara, e, novamente, a gente pode ficar falando coisas que a gente concorda aqui, que tem que enrijecer as leis penais, tem que acabar com esse código de processo penal, esse código de execução penal que a gente tem que acabar com saidinha, tem que acabar com progressão de regime. A gente da missão, a gente propõe o que a gente chama de direito penal do inimigo. A partir do momento que você faz parte de uma facção criminosa, você perdeu o direito às suas garantias fundamentais de cidadão. É isso aí mesmo. Você vai acabar, aí sim, você vai acabar com o garantismo. Aí eu tô falando de forma literal. Você vai acabar de forma literal com o garantismo de um membro de uma facção criminosa. Porque você não é mais um cidadão brasileiro. Você está atrelado a um exército que tem hino, é fortemente armado, domina territórios dentro do nosso país, tá? Por um estado paralelo. É como se um exército inimigo invadisse o Brasil. Você não tá lá numa guerra e você vai chegar pro exército inimigo e falar, puta, deixa eu ver as suas prerrogativas aqui. Não tem essa não. Você entrou pra facção, é isso aí, é o que o Bukele fez em El Salvador, tá? E aí a gente pode continuar falando, que provavelmente todo mundo concorda com isso aqui. Ou a gente pode falar, por exemplo, de uma questão que a gente vai divergir, que eu acho mais legal, que é, por exemplo, como o governo Bolsonaro, durante seus 4 anos, não aprovou nenhuma lei penal para pegar traficante. Ele não fez absolutamente nada. Ele pegou o pacote anticrime do Moro, que fazia isso e transformou em juiz de garantias, sancionando uma lei do Marcelo Freixo. A gente pode falar, por exemplo, que o Jair Bolsonaro fez com a Polícia Federal e com as Forças Armadas 0 operações em territórios dominados pelo crime. A gente pode falar, por exemplo, que o Comando Vermelho teve a sua maior expansão territorial durante o governo do Jair Bolsonaro. Aí eu acho que o assunto fica mais quente. Ricardo Rose. Bom, primeiro que eu concordo com boa parte do que o Arthur falou. Não sei se vai ficar tão quente aqui. Eu não estou aqui. Concordo. Acho que boa parte do que ele falou aqui das ideias que a gente vai concordar. Vamos concordar que algumas, não necessariamente. Aí vale lembrar, não vou aqui ficar fazendo defesa, que não é o meu papel. Tenho as minhas ideias, tenho os meus projetos. Mas acho que vale muito lembrar que boa parte do governo do Jair Bolsonaro foi tomado por um negócio chamado pandemia. Exato. Boa parte do governo. E aí que quem lida minimamente com política, com a administração pública, sabe o quão complexo é você começar um governo, vir uma pandemia, parar de estruturar uma coisa que aconteceu no planeta inteiro, que não havia previsibilidade de nada, e depois terminar um mandato de 4 anos. Então acho que tem que fazer essa ressalva que ela é extremamente importante aqui. Dito isso, cara, eu acho que realmente tem muita coisa que a gente concorda no que diz respeito de endurecer a legislação toda. A gente falta, primeiro, uma liderança nacional para puxar para si a responsabilidade do combate ao crime organizado, entrada de entorpecentes aqui, de armas no Brasil, não a fiscalização das nossas fronteiras, dos nossos portos, dos nossos aeroportos, aqui meio que a casa da mãe Joana, rota de tráfico internacional, aí virou coisa, o crime organizado cresceu, seja o PCC, seja o Comando Vermelho, seja outros, se internacionalizou, virou uma mega estrutura globalizada a ponto de ter um RH numa biqueira selecionando pessoas para trabalhar. É inacreditável. Então tá faltando, na verdade, uma liderança nacional para puxar isso aí. Porque os estados, por mais que queiram, estão endividados até o pescoço, com condição muito parcas de poder fazer um trabalho sério nessa linha. Falta a liderança nacional. E isso não aconteceu neste governo, por exemplo. Nada. Ricardo Rose, o Arthur tenta puxar as questões do Bolsonaro nessas questões da segurança, né? E eu não sei dizer para você aqui, com todo o carinho, respeito e humildade do mundo, sabe? Se eu entro nessas questões e como eu enxergo o governo Bolsonaro, porque na minha concepção houve
pouquíssimo tempo para lidar com essas situações. Parece que a gente piscou o olho, já entramos em 2022. Não, para mim, tá, Arthur? Tô querendo dizer assim, porque a pandemia para mim foi muito punk mesmo, de verdade. Para mim e para minha família, mas quando começou a pandemia? Março de 20. Certo. Até lá deu tempo de ele colocar um petista na PGR, um garantista no STF, acabar, como eu acabei de falar, com o pacote anticrime e sancionar, por exemplo, o juiz de garantias. Então, para isso, deu tempo. Para combater o que ele prometia na campanha, que era prender bandido, não deu. A gente acabou de falar como os 100 dias, os primeiros 100 dias são importantes, como o governo tá com força total. Bancada do boi, bancada da bala, bancada ruralista, todo mundo tava a favor de enrijecer lei penal. Ele não enrijeceu. Por quê? Porque a família dele é uma família de bandidos. Então ele não pode enrijecer a lei penal. Ele não pode, senão a família dele vai se ferrar cada vez mais. Então, novamente, eu deixo a provocação. Por que ele não fez? Você vê como eu defendo a liberdade. Você tem todo o direito de dizer o que você acabou de dizer. E, dependendo da interpretação, você pode ser responsabilizado. Mas você fala, obviamente, contra uma família que é de direita, a família que pauta a liderança da direita, porque sabe que muito provavelmente ela não vai te processar, ela não está preocupada com o que você disse. A grande questão é defender a liberdade. Quanto ao Aras, você estava tanto querendo, então, realmente, a pesquisa está aqui. Ele mandou punir 46 pessoas. É só você pegar a lista. Qual político corrupto? Aqui não tem o nome dele. Ele pôs inquérito, ele pôs 46 inquéritos em andamento, menos do que a Dodge que você citou. Não é que e ele conseguiu indiciar mais de 500 pessoas. Deixa eu explicar. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você. Mas peraí, vamos voltar. Não, calma. Vamos voltar no que eu tava respondendo pra terminar e aí depois você começa, fica à vontade, vai ter o tempo que você quiser. Uma hora pra responder errado. Não é dessa questão que eu vou falar. Eu vou voltar a falar na questão da segurança pública que a gente tava debatendo. Você pode falar o que você quiser, né? É liberdade, você tem todo o direito de pensar e por isso você pode falar. Você deveria falar? Eu daqui desse lado entendo que não. Mas você do seu lado você entende que sim, então você diz. No argumento, beleza. Vai lá. A grande questão... Por favor. Eu tô esperando, cara. Tá eu não sei, sabe? Eu vim aqui pra... Primeiro, tivemos um briefing, você me convidou, tem um programa de alto nível. Estou aceitando a provocação numa baita boa. Lá fora, óbvio, eu vou querer conversar com você, porque sabe o que acontece? Arthur, sabe o que acontece? Você não é a mesma pessoa lá fora. Eu você sou o mesmo cara, bicho. Não, eu nem você veio com um intuito. Programa, mano. Você veio com um intuito. E tá muito claro, e tá tudo certo. É teu direito. Eu vou continuar defendendo isso. Que intuito, velho? A grande questão é... Deixa eu falar uma coisa. Eu recebi o convite, eu nem sabia o que era o programa. Juro por Deus. Eu achei que era uma entrevista de 20 minutos. Ele falou, não, é 2 horas com mais galera. Demorou, tamo junto. Eu juro, cara, eu nem sabia que você era bolsonarista, que rapidinho aqui a gente percebeu, não só que você é bolsonarista, mas seu nível cognitivo. E aí, novamente, cara, eu tô te falando uma boa. Tá tudo certo. Uma provocação, cara. A comunicação tem dessas. Tudo bem, deixa eu colocar aqui quem tá nos assistindo, Arthur, porque se de fato você não sabia que era um programa de debate, eu te peço desculpas por isso. Não, eu tô feliz com isso, vambora. Sabe, eu respeito todas as pessoas que estão aqui nessa mesa. Como eu briefei vocês lá na nossa sala VIP, né? Eu tenho um carinho e um apreço por todos vocês. Caivano é um grande amigo, sabe, que já me defendeu das situações. Cognitivo, ele acabou Tudo de falar. bem, mas você é o que vai aqui dar minha opinião. Você é um cara legal. O Ricardo Rose é meu amigo de longa data e você, como eu disse, já te mandava mensagem no WhatsApp e você nem me respondia. Então tudo bem, então o que eu não quero é que vocês briguem aqui e a gente tá durando muito. Até agora ninguém levantou e foi embora. Eu não vou levantar. Nem quero que ele levante, né? Eu vou pedir pro chefe aqui, pro Luiz Bate, mudar o nome do programa, de Falando a Verdade, pra ver quem vai restar. Quem restou? Quem resiste? Fala comigo aqui no meu ponto, porque o nome do programa tem que mudar, querido. O nome do programa tem que mudar, tá bom? Pra quem vai ficar até o fim. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo.